Há uma mulher que corre, mas ela não sabe exatamente para onde. Corre atrás de mensagens não respondidas, sinais que talvez não signifiquem nada, promessas que nunca se realizaram. Corre atrás de alguém que muitas vezes nem está mais ali. Mas o que ela está tentando alcançar talvez não seja o outro. Talvez seja o alívio do vazio que ela só ainda não teve coragem de olhar. Carl Jung dizia: aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. E há dentro de muitas mulheres uma urgência de ser escolhida. Uma urgência que não nasceu do amor, mas da dor, do silêncio não escutado da infância, da espera nunca atendida, do afeto que sempre parecia distante. E quando essa mulher corre, na verdade, ela está tentando não sentir o que precisa ser sentido. Esther Perel nos lembra que o desejo nasce no espaço entre dois mundos, não na fusão, mas na liberdade. E o desejo se esvai quando a mulher se anula para caber no olhar de alguém, porque o encanto mora no mistério. E o mistério desaparece quando a alma se coloca inteira no altar do outro, esperando por validação. A mulher que se molda para agradar, que se adianta para garantir, que se prova para merecer, essa mulher vai, aos poucos, perdendo o próprio eixo, e ao perder o eixo, perde o brilho, porque o verdadeiro brilho não está no esforço, está na presença silenciosa de quem se conhece, de quem se basta, de quem já entendeu que o amor não se conquista, o amor se reconhece. O momento da virada não acontece quando o outro finalmente percebe o valor dela. A virada acontece quando ela mesma percebe, quando para de se mover para fora e começa a retornar para dentro, quando deixa de implorar por atenção e começa a oferecer a si mesma a presença que faltava. É nesse instante que algo muda, algo profundo, invisível, simbólico, como se o feminino sagrado, adormecido há tanto tempo, voltasse a habitar aquele corpo, não mais como súplica, mas como força, não mais como espera, mas como escolha. Jung falava do retorno ao centro como ponto essencial do processo de individuação, e nesse retorno há um silêncio poderoso que começa a se expandir, um silêncio que não sufoca, que revela, um silêncio que não é solidão, é lar. E quando essa mulher retorna, ela já não precisa convencer ninguém de nada. Ela não precisa ser escolhida, porque ela já se escolheu. E ao se escolher, ela muda o campo, ela altera a dança, ela interrompe o jogo, porque o feminino que sabe quem é, desarma qualquer conquistador. Há uma cena repetida em muitos corações femininos, ela tentando se mostrar suficiente, ele se afastando cada vez mais. Ela oferecendo provas de amor, ele desviando o olhar. E não se trata de falta de sentimento, mas de uma dança arquetípica que se repete quando o amor nasce da carência e não da presença. Quando uma mulher corre atrás, ela acredita estar oferecendo entrega, mas na verdade está expressando um medo ancestral de não ser amada. Não é o amor que a move, é a ausência dele. E Jung, com sua lente precisa da alma, chamaria isso de um complexo de ânima ferida, a distorção da imagem interna do amor, criada ainda na infância, quando a menina aprendeu que precisava conquistar afeto para existir. Essa dinâmica ativa no homem o oposto do que se deseja, porque a psique masculina reconhece inconscientemente quando o amor vem carregado de urgência. E não há desejo onde há imploração, não há admiração onde há desespero. O homem que poderia se abrir, se fecha, não por maldade, mas por defesa. Ele sente que há ali um campo de demanda, e não de liberdade, um lugar onde ele terá que suprir um vazio que nem é dele, e intuitivamente ele recua, não para punir, mas para se proteger, porque o que ela está pedindo, ainda que não perceba, é que ele prove que ela merece ser amada. E esse pedido silencioso sufoca a alma do outro. É preciso compreender que esse impulso de correr não nasce do presente. Ele é memória emocional. É o eco de uma criança que um dia se sentiu invisível, que aprendeu a se moldar para ser aceita, que descobriu muito cedo que precisava lutar por migalhas de atenção. E essa criança, agora adulta, tenta reviver esse roteiro esperando, inconscientemente, um desfecho diferente. Mas a alma não se transforma por repetição, ela se transforma por consciência. Quando essa mulher para, algo se reorganiza. Ela deixa de ser ausência projetada e se torna presença encarnada, deixa de ser cobrança e vira campo. O silêncio dela não é indiferença, é reencontro. É como se o feminino sussurrasse: eu volto para mim. E ao voltar, ela interrompe o ciclo, porque não está mais tentando ser amada. Ela já é, e a partir
partir desse centro silencioso, o jogo termina. O conquistador perde o controle, porque já não há mais alguém correndo atrás. Há apenas alguém que voltou para si. Há algo profundamente magnético em uma mulher que se tornou inteira, que já não espera por validação, que já não negocia sua essência para caber nos espaços alheios. Ela não precisa dizer que é diferente. A sua presença já anuncia isso. Jung ensinava que, quando o ânimos, essa imagem do masculino interior, está curado, a mulher para de buscar o amor do lado de fora e começa a irradiar um campo de escolha, não de necessidade. O amor, então, deixa de ser um grito por socorro e passa a ser um gesto de abundância. Essa mulher não joga para aprender, nem cede para agradar. Ela é. E ser, nesse contexto, é a forma mais poderosa de atrair. O homem que se aproxima de uma mulher assim sente algo diferente. Não há drama, não há urgência, não há cobrança, há espaço, há silêncio, há firmeza, e isso desarma suas defesas. Ele pode se aproximar, não para ser sugado, mas para ser recebido, não para ocupar um vazio, mas para habitar um espaço já preenchido de significado. A mulher que se torna presença não precisa que alguém a veja, porque ela já se vê, e é por isso que ela atrai olhares. Não por esforço, mas por coerência. Ela vive aquilo que acredita, ela sente aquilo que respeita, ela diz sim com o corpo inteiro e diz não sem culpa. E esse alinhamento entre o que sente e o que vibra é o que cria o seu campo magnético. É como se a sua alma dissesse: aqui a verdade. O amor que se aproxima dela não vem para suprir, vem para somar. E o homem que antes fugia, agora se permite ficar, porque ao lado dela, ele não precisa provar nada, ele não precisa conquistar nada, ele apenas precisa ser, porque ela já não carrega o peso de esperar que ele seja tudo. E esse alívio é tão raro, que quando acontece, o masculino silencia e, finalmente, escuta. Essa mulher não precisa correr, porque tudo o que é verdade não exige pressa. Tudo o que é inteiro não se apressa. Ela sabe, profundamente sabe, que aquilo que está em ressonância com sua alma encontrará o caminho de volta. Não por imposição, mas por sintonia, porque o feminino, quando se reconhece, deixa de mendigar e passa a emanar. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda. Não é quando ela grita, não é quando ela insiste, é quando ela para, quando ela, cansada de correr atrás de sombras, simplesmente repousa dentro de si. E esse repouso não é desistência, é retorno, é lembrança, é o reencontro com algo que sempre esteve ali, mas havia sido esquecido no ruído da carência e da urgência de ser amada. Carl Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação começa quando cessamos a tentativa de mudar o outro e voltamos o olhar para dentro. E ao fazer isso, não nos tornamos frias, distantes ou indiferentes, nos tornamos inteiras. A mulher que para de correr não perdeu o amor, ela apenas deixou de mendigar por ele. E nesse silêncio, o homem, aquele que antes se afastava, começa a enxergar, porque finalmente há espaço para ver, a verdade para tocar. Lúcia Helena Galvão nos lembra de algo essencial. Você não precisa convencer ninguém de que merece ser amada. Você precisa se tornar alguém que não duvida mais disso. Essa é a chave. O amor verdadeiro não floresce onde há medo. Ele floresce onde há raiz. Raiz emocional, raiz simbólica, raiz de alma. E essa raiz só se cria quando a mulher se sustenta por si mesma, quando sua sede de amor não é mais um abismo, mas uma fonte. O homem corre por ela, não porque ela parou de sentir, mas porque ela começou a sentir por si. Ela se ama de um jeito tão pleno, tão silenciosamente verdadeiro, que não sobra espaço para implorar, forçar ou dramatizar. O que fica é presença, uma presença que não pesa, uma presença que convida, sem suplicar. E o masculino, quando encontra essa presença, reconhece e se aproxima, não para dominar, mas para honrar. O verdadeiro movimento nunca foi externo, sempre foi interno. Não é sobre conquistar alguém, é sobre parar de abandonar a si mesmo, é sobre resgatar partes suas que ainda estavam esperando por aprovação, é sobre deixar de implorar por portas abertas e finalmente perceber que você é a casa inteira, o lar, o centro, o templo. Ela parou de correr não por orgulho, mas porque entendeu, porque sentiu, porque lembrou que o amor que tanto esperava do outro já habitava nela, silencioso, paciente, inteiro, esperando apenas por um gesto, o gesto de ser reconhecido. E ao reconhecê-lo, ela se tornou visível, não como uma mulher que precisa ser escolhida, mas como aquela que já escolheu e escolheu a si.